Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao sétimo Book Club de 2023. Hoje, um encontro machadiano. Falaremos de saúde, doença e linguagem em Machado de Assis, a partir dos contos O Espelho, A Causa Secreta e Tempo de Crise. Quem está aqui conosco hoje sempre, na verdade, né, Ele? Ainda bem. Mas quem vai conduzir a nossa conversa de hoje é Eliane Caputo, graduada em Psicologia pela UFSCar e em Letras pela PUC São Paulo. É mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC, doutoranda em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela USP, membro estelar do GENAM, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura Narrativa e Medicina. Publicou 4 livros: Poema em Pó, em 2006, Casa de Barro, em 2018, Violência e Brevidade, em 2020, e o belíssimo Laço de Fita, em 2022. Estou aqui com o meu. Seus poemas foram publicados em diversas revistas e coletâneas de concursos literários nacionais e portugueses. Eli, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você hoje aqui, não só como participante, mas como convidada, guiando a gente aí por esse, como a gente estava falando um pouquinho antes, né, pelo não familiar, pelo estranhamento machadiano. Sim, Então, seja muito bem-vindo, o Book Club é seu. obrigada, Dé. Muito feliz em estar com vocês. Falar do Machado é sempre muito bom e a minha pesquisa de mestrado foi sobre o espelho, então eu vou trazer um pouco do que eu estudei desse conto e falar também de outros dois, que são a Causa Secreta e Tempo de Crise. Tempo de Crise não é muito conhecido, assim, tem uma fortuna crítica relativamente pequena, mas é um conto interessante para a gente conversar também. Eu vou compartilhar a tela, tá, Déia? Bom, começar pelo espelho, gente. O Espelho foi publicado em 1882, ele foi publicado simultaneamente, né, quer dizer, no mesmo ano, na Gazeta de Notícias, que é um jornal no qual o Machado publicou muitos de seus contos, e no volume Papéis Avulsos, né, no livro Papéis Avulsos, onde estão alguns dos contos mais famosos do Machado, como O Alienista, por exemplo. E o que chama atenção no espelho, logo de cara, é o título, né? É um título longo, e o título que a gente pode dizer que é espelhado, né? O espelho, o esboço de uma nova teoria da alma humana, como se o espelho refletisse uma teoria da alma humana, porque é esse o motivo central do conto, é o tema do duplo e do espelho que materializa esse duplo do personagem jacobino. E a gente tem esse título espelhado, duplo, e outra coisa que gera estranhamento é um conto falando de uma teoria sobre a alma humana, né? A gente pensa que um conto é uma narrativa que conta uma história. A gente não pensa geralmente no conto como uma teoria sobre a alma humana, mas é exatamente isso que o espelho vai propor, na voz do personagem narrador Jacobina. Então, Jacobina, ele no momento presente, tem o conto encaixa duas narrativas, uma acontece no momento presente e outra em que nesse momento presente o Jacobina tem entre 40 e 50 anos. Ele está numa sala em Santa Teresa reunido com 4 amigos e eles estão fazendo digressões sobre a natureza humana, sobre digressões metafísicas, podemos dizer. E ele vai colher numa experiência passada, de quando ele tinha 25 anos, os elementos, né? Ele vai narrar essa experiência para provar a tese dele de que a alma humana é dupla. Aqui está um trecho em que ele fala
sobre esse caráter duplo da alma humana, que seria dividido em alma interior e alma exterior, né, as duas metades da laranja. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. Assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há não raros, em que a perda da alma exterior implica da existência inteira. Então, aí está a tese sobre a alma humana do Jacobina, e ele vai provar essa tese, né? Segundo ele vai provar que a alma humana é dupla com base nessa experiência de quando ele tinha 25 anos e fora nomeado alferes da Guarda Nacional, né? O alferes é uma patente militar e ele recebeu esse título nesse período de quando ele tinha 25 anos. Bom, aqui mais um pouco sobre o contexto de produção desse conto, antes da gente adentrar o espaço dele, literário propriamente. Ele foi publicado, como eu disse, em 1882, na Gazeta de Notícias e depois no volume Papéis Avulsos. O contexto de publicação desse conto é a cidade do Rio de Janeiro, metrópole em expansão, segundo reinado. É uma cidade, nela chegavam as novidades que vinham da Europa para o Brasil. E essas novidades, elas chegavam principalmente numa rua que é muito importante na obra do Machado, que é a Rua do Ouvidor. Ela é mencionada em Dom Casmurro, em Memórias Póstumas, nos contos, nas crônicas do Machado, porque era a rua onde os intelectuais da época se reuniam para conversar sobre questões de seu tempo, como a abolição, a república, a literatura. Ali estavam instalados os jornais, inclusive a Gazeta de Notícias, várias livrarias, uma rua que chegou a concentrar 50 livrarias, e as novidades do progresso chegavam na Rua do Ouvidor, né? Chegavam iluminação a gás. No conto Tempo de Crise, a gente vai. O espaço central do conto é a Rua do Ouvidor, então a gente vai voltar a ela, e ela também é citada no Espelho, né? E o que que a gente pode pensar? Por que falar dessa urbanização no período? Por que que isso é importante? Porque ela acabava talhando as subjetividades da época, né? A gente pensa no caráter duplo da alma humana para o Jacobino, uma alma fragmentada, um excessivo apego dele, como a gente já vai ver, a patente de alferes quando ele foi nomeado, né? Aquilo trouxe adulação, reconhecimento, todo mundo falava o senhor alferes para ele. Então, esse papel social, o uniforme, para ele era muito significativo e a gente compreende essa importância a partir do contexto urbano. Por quê? Porque essas patentes são tipos sociais urbanos, né? Que distintivos sociais no meio rural, a relação com o tempo e o espaço é totalmente diferente. Então, essa urbanização exerceu influência sobre a contística do Machado e sobre o espelho. E o espelho pega justamente essa transição do meio rural para o urbano, porque no presente, como eu disse, Jacobina está em Santa Teresa, reunido com amigos, que é um bairro do Rio de Janeiro. E a experiência passada que ele conta se dá no sítio da tia Marcolina, quando ele foi se retirar por um tempo, é, ficar nesse sítio por um tempo, é quando ele tem a experiência desagregadora que vai levá-lo a uma
fragmentação psíquica da própria imagem, que ele não consegue se reconhecer no espelho, e isso acontece no meio rural. Então, o conto, o espelho, tensiona o meio urbano com o rural. Aqui eu trouxe essa foto da Rua do Ouvidor de 1890, porque do Marc Ferrez, ela dá uma ideia bem clara assim de como os hábitos europeus incidiam nos cariocas no período. A gente vê pelas roupas, né, das pessoas. Uma moda europeia chegava aqui e essa rua Machado participava de toda a efervescência que ela trazia e todas as novidades que chegavam aí. Aqui, como que a Rua do Ouvidor aparece no espelho? Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica, é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile do cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. E aí ele equipara, então, nesse trecho, a Rua do Ouvidor com a alma exterior, justamente por ser o lugar onde chegavam joias, roupas, tecidos, perfumes, né? Todas as novidades para o Rio de Janeiro. Bom, no espelho, o Jacobina, quando está no sítio da tia Marcolina, né? Por que que o conto chama o espelho? Porque tem esse tema do duplo, que vai se materializar no confronto de Jacobina com sua imagem no espelho. E esse espelho ele vai ser doado pela tia Jacobina. Um dado importante que aparece no conto é que é uma obra rica e magnífica que chegara com a corte de Dom João VI. E esse espelho que Jacobina vai ganhar da tia Marcolina, ele destoa das outras mobílias, que são simples, né? Aqui está a descrição dele. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro comido em parte pelo tempo. Uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Então, o luxo do espelho, ele se destaca no ambiente do sítio da tia Marcolina, né, como um símbolo de riqueza e de pompa vinda do exterior, tá? Outros elementos que é importante a gente pensar do contexto histórico do espelho, da escrita do espelho, do próprio Machado, são as correntes. Bom, não chegava só moda e notícias do exterior para o Brasil, chegavam as correntes filosóficas e científicas de lá. Dentre elas, o empirismo, que é o conhecimento baseado na experiência, positivismo, que pregava a ideia de que todas as ciências evoluiriam ao nível das ciências naturais, de precisão das ciências naturais. O darwinismo social, que é a aplicação, que é uma ciência, pseudociência muito problemática da época, que defendia a aplicação do darwinismo nas sociedades, né? Assim como para os mais aptos da sociedade sobreviverem. E a psiquiatria é outra vertente que chega, científica, de ideias que chegam para o Brasil no século XIX. E o Machado, ele é muito reticente, né, em relação a esses conhecimentos. Ele usa muito de ironia para se referir a eles, e eles aparecem nos seus contos de uma forma muito sarcástica às vezes, né? Então, por, a gente pensando no Jacobina falando que está criando uma teoria psicológica sobre a alma humana, sobre a natureza da alma humana, é importante de pensar que estava em ascensão a psicologia, a psiquiatria, então esses conhecimentos estavam chegando ao Brasil e o Machado reagia a eles de forma crítica e com ironia na construção de seus personagens, né? Aqui uma fala da Kátia Muricy sobre o Machado.
Se com a pena da galhofa relativiza o século de maravilhas, rindo-se da certeza do cientismo, seu culto ao progresso, não é sem melancolia que o autor olha para a indiferença e a vulgaridade do século. Então a gente vê essa ironia do Machado em relação à psiquiatria, ao darwinismo social, não só no Espelho, mas em Quincas Borba e no Alienista, né? Isso atravessa a obra do Machado. Aqui, bom. Aqui uma imagem da Gazeta de Notícias, né, da época, com a notícia da abolição da escravatura. E é interessante que o Jacobina, né, então Joãozinho, que quando ele está no sítio da tia Marcolina, na experiência de quando ele tinha 25 anos, ele era Joãozinho nomeado alferes. Ele menciona o episódio de fuga dos escravos, né, do sítio. E ele, Jacobina, era escravocrata, ele fica injuriado com essa fuga. Então é um personagem que a gente vê que é retrógrado, que não. E o Machado, ele usa, né, tem dois narradores, como a gente vai ver o conto. Vou entrar aqui agora. O narrador jacobino, que é personagem que vai contar essa experiência passada, e o narrador externo, em terceira pessoa, que vai descrever o Jacobina e os colegas reunidos em Santa Teresa. Aqui está um trecho da fala desse narrador em terceira pessoa. O que ele diz sobre o Jacobina? 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Então a gente vê a marca da ironia do Machado aí, porque obviamente 4 ou 5 pessoas reunidas numa casa papeando não vão resolver os mais árduos problemas do universo. Então, esse narrador em terceira pessoa que vai inserir as marcas de ironia. Ele vai chamar o Jacobina de casmurro, cáustico, capitalista, provinciano. Então, ele vai lançando vários adjetivos, né? São dois narradores, duas narrativas, sobre esse personagem que demonstra a ironia do Machado em relação a ele, né? Então, voltando à história, Jacobina narra para os seus companheiros em Santa Teresa que tivera, aos 25 anos, uma experiência desagregadora, de grande impacto emocional, e que essa experiência ele ficou sozinho no sítio da tia Marcolina. Ela foi atrás de uma filha que tinha adoecido. Os escravizados fugiram da fazenda nesse período, e ele ficou totalmente sozinho lá. E aí ele sentiu uma solidão, uma angústia muito grande, e ele estava com esse espelho que tinha sido doado pela tia Marcolina, e quando ele vai olhar no espelho, ele não consegue ver a imagem dele. Ele vê um borrão e linhas disformes no lugar da imagem dele. Que acontece? Enquanto ele estava com a tia Marcolina e os escravizados na fazenda, ele recebia várias deferências pela patente de alferes. Ele não era simplesmente o Joãozinho mais, ele era o senhor alferes. Obséquios, bajulações, todos falavam senhor alferes, como ele é importante. Nem chamavam mais de Joãozinho, só de alferes. E aí, como ele diz que o alferes eliminou o homem, né? E eliminou literalmente, eliminou a imagem que deixou de ser refletida no espelho. Só que aí que entra a ironia do Machado, porque será que o Jacobina, com uma experiência pessoal que ele não consegue provar, que ele apenas narra, né, ele conta para os colegas que ele viveu, uma experiência subjetiva, que não é ancorada
que não é replicável, que não pode ser provada. Será que ele está provando alguma coisa com isso? Ele tem a pretensão de provar que a alma humana é dupla. Ele está provando isso de fato? Não, né? Obviamente ele não está provando nada. Ele está contando uma experiência que ele passou de desagregação psíquica. De certa forma, né, ele narra essa experiência para não morrer, né? Ele narra porque ele experimenta uma morte psíquica naquele momento da vida dele. E trazendo ela para o presente é uma forma de vencer essa experiência de morte que ele teve no passado, de perder a própria imagem. Então, a gente vê, como eu disse, o narrador em terceira pessoa, ao se referir ao Jacobina, utiliza adjetivos que mostram a marca da ironia machadiana, provinciano, capitalista, e ele não aceita a réplica. O Jacobina fala: eu vou contar uma história para vocês e não aceito réplica. Quer dizer, ele é um narrador autoritário que não aceita ser refutado e nem confrontado. É avesso ao espírito científico nesse sentido, porque ele não vai provar nada com essa conduta dele. Aí, gente, a própria escolha do nome Jacobina, a gente pode pensar como uma marca de ironia do Machado também, porque os jacobinos, né, eram os revolucionários franceses da Revolução Francesa que propunham mudanças mais radicais, como a ascensão dos pequeno-burgueses no período. E a ironia do Machado é que o Jacobina ele é provinciano e capitalista, é assim que o narrador em terceira pessoa se refere a ele. A ironia do Machado é no sentido de como se toda a revolução culminasse na produção ulterior de figuras conservadoras, né? Jacobino é escravocrata, é provinciano, é capitalista, então ele não tem nada de revolucionário na acepção do que a gente usa o termo, né? Então, o Machado, a gente pode dizer que a conduta dele diante das teorias que vinham de fora é antropofágica. Ele digere essas teorias e transforma, inclusive da literatura que vinha de fora. Ele cria uma literatura com marcas nacionais inequívocas e sempre muito crítico ao que via da Europa, à euforia progressista, às teorias científicas em voga na época. E essa crítica dele se manifesta na construção do personagem Jacobina, um personagem que conta uma experiência meramente pessoal, sem alcance científico, mas que para ele, na arrogância dele, do Jacobina, ele está provando, criando uma teoria sem precedentes sobre a alma humana. Aqui uma curiosidade, né, que o Machado, ele, quando ele escreveu O Espelho, ele tinha se retirado para passar um tempo em Nova Friburgo, que é no interior do Rio, para tratar de problemas de saúde. Então, isso converge com a retirada do Jacobina da cidade para ir para o sítio da tia Marcolina, né? Aqui trechos do espelho, quando a tia Marcolina sai do sítio e deixa o Jacobina sozinho, ela fala: adeus, sobrinho, adeus, alferes. É como se o alferes tivesse ido embora mesmo, porque o alferes só existia sob o olhar do outro, da farda, sob a farda, né? Tanto que para se ver de novo no espelho, Jacobina bota a farda, aí ele consegue se ver. Então toda a alma dele acabou restrita, resumida à sua farda de alferes. Aqui uma fala do Alfredo Bose, faltando o olhar do outro, Jacobina entra em um estado de solidão que beira a angústia. Então, sem essa redoma do reconhecimento dos outros, ele não consegue ver sua imagem no espelho, né? Ele se reduz a pó. Outra coisa que é legal falar sobre o Machado, né, que ele ressignifica a tradição do fantástico. O Machado ele traduziu o Edgar Allan Poe, ele conhecia a obra do Poe, ele traduziu o Corvo para o português
No fantástico, na literatura fantástica, é comum que bonecos se tornem vivos, né? Que o autômato se transforme em algo vivo. Isso gera medo no leitor, né? Gera temor. O Machado, de certa forma, ele ressignifica o fantástico e subverte essa tradição, porque com o Jacobina acontece o contrário. O Jacobina humano se transforma num autômato. Aqui está o trecho em que isso acontece. Ó, fora bom se eu pudesse ter medo, viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo, isto é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Então é como se ele perdesse suas faculdades humanas e se transformasse num boneco, num autômato, né? Então, nesse sentido, o Machado ressignifica o fantástico ao criar o espelho. Aqui os trechos em que Jacobina não vê sua imagem refletida, estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes. Aí apenas quando ele coloca a farda, ele consegue enxergar a imagem novamente no espelho. A farda é como se fosse uma carapaça para ele, né? Se ele tira a farda, ele perde a consistência corporal, perde a imagem, perde a alma, né? Como se tivesse outra coisa no Machado que ressignifica o fantástico, porque no fantástico um tema recorrente é a venda da alma para o diabo, né? Aqui o Jacobina vende a alma para a farda, para a patente, porque sem a farda ele não tem mais alma. É basicamente essa ressignificação do fantástico que o Machado faz também. Aqui de novo, Alfredo Bose falando do espelho. Cumpre-se dessa passagem a perfeita analogia entre o espelho e o olhar do outro. A ausência deste nos impede de ver-nos a nós mesmos como cremos que somos vistos, de tal modo que até o espelho parece perder a capacidade de nos reproduzir com nitidez. Aqui, gente, cabe questionar. O Machado, ele é historicamente situado no realismo, né? Ele cronologicamente situado no realismo, que propõe um acesso fidedigno à realidade por meio da literatura. Mas o Machado ele sempre questiona a linguagem como meio de acesso ao real, né? Tanto que o narrador, a gente pode questionar, Jacobina é um narrador confiável? O relato que ele trouxe reflete a realidade? Não, né? Assim, a linguagem é insuficiente para refletir o real. Então, essa possibilidade da linguagem de acessar o real, da literatura, de refletir a realidade que o realismo propõe, ela é questionada pelo Machado. Os narradores do Machado geralmente não são confiáveis, né? Então, o Jacobina não dá para confiar no relato dele, assim, como prova da teoria brilhante que ele diz que ele inventou. Que mais trechos, né, da angústia de Jacobina. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei este famoso estribilho, Never, forever, never, forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. Então, aí a gente retoma aquela ideia dos tipos urbanos em ascensão no século XIX, a expansão urbana, como que ela moldava as subjetividades de então e como a subjetividade do Jacobina era moldada pelo meio urbano, porque assim que ele vai para o sítio e fica sozinho,
ele não se reconhece mais como imagem, como sujeito, como pessoa. Ele emerge num vazio abissal mesmo, né? Na ausência do outro. Às vezes, aqui outro trecho, às vezes fazia ginástica, outra dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula, tic-tac, tic-tac. Então, aqui mais uma vez Alfredo Bose falando do Jacobina, né, que rompida a comunicação com os seres humanos que o incensavam, experimentou, como primeiro efeito da solidão, uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a sensação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. Estranhos sintomas de um corpo cujos movimentos fossem de repente paralisados. Quão profundo e intenso fora o estímulo da alma exterior, a ponto de, na sua falta, cessar todo sinal de alma interior. Então, a farda, a alma exterior, resumiu a existência do Jacobina. Na ausência dela, ele não tinha mais alma. Bom, gente, antes de eu passar para o tempo de crise, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o espelho, perguntar, comentar? Quando ele fala alma interior e a alma exterior é o homem social, é isso, né? Isso. Certo. E o Porque, interior é a subjetividade mais profunda. certo. Não tem muito a ver com a alma e corpo nessa visão mais tradicional que a gente tem, mas mais como é, pessoa interior e pessoa exterior, sendo a pessoa social a exterior. Tá. Pegando um termo junguiano, a gente pode dizer que a alma exterior é a persona, né? Ah, certo. Persona social, os Eu ia papéis falar sociais. isso, Eliane, que o espelho, quando ele aparece, é a persona, né? Aquilo que a gente se mostra para o mundo, que às vezes a gente se esconde atrás dela, né? Isso. Uhum. E E É o esquece. Instagram, TikTok. isso. Aham. Se o Machado tivesse vivido na nossa época, ele ia falar das profusões de almas exteriores no Instagram, Ó, Facebook, TikTok. nossa, dá um belo trabalho, hein? Uhum. Ah, Profusão de almas exteriores. tanto que teve um seriado que chamava, acho que o Espelho Negro, se não me engano, que era exatamente sobre isso, porque quando você desliga o celular ou o computador, etc., o que você tem é uma tela negra, que é onde você se reflete. Uhum. Então, aí tem muito disso, né? Que para a época ele não tinha isso que a gente tem hoje, mas seguramente é a mesma coisa, né? Sim, sim. É... o grau de sociabilidade da época assim, de contato com pessoas que a gente tem ao mesmo tempo era muito menor, né? Nem se compara. A gente tem nas redes milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, pode dizer que se havia algumas almas exteriores na época do Machado, se um ser humano tinha 5 ou 6 almas exteriores, agora ele tem milhares. É porque se a alma exterior também depende, né, desse olhar do outro, e hoje a gente tem, como a ele disse, milhões de outros olhares, né, milhares de outros olhares, a gente se constitui de muito mais formas, né, Uhum. assim, infinitas talvez. Qual será? Tanto que ele atribui a alma exterior a um botão, né? Essa Um botão. possibilidade existe também ao botão de uma camisa. Então, tudo pode ser uma alma exterior. Acho que hoje, com o nosso acesso, né? Uhum. Cresceu o acesso às nossas opções, é, se multiplicaram também. A gente tem muito mais possibilidades de almas exteriores hoje. Infelizmente, acho, não sei, não sei. É.
E se a gente olhar para si sem as redes sociais, será que a gente vai ter a angústia do jacobino, né? Acho que Se desligar o espelho, né? desligar esse espelho, né? Desligar. Pode ser. Mas é isso mesmo. Tem muita gente que a hora que sai do TikTok, do Instagram, essas coisas, não se enxerga mais, né? Uhum. Não vê mais nada, né? Com certeza. Esse disforme, né? Disforme mesmo, né? Que aparece no espelho é angustiante pensar, né? Que você olha no espelho e Uhum. você não se vê, você não vê quem você realmente é. Ali o Jacobina vê é, uma forma, até tinha anotado como ele chama, uma forma informe, né? Névoa disforme, né? Névoa Névoa informe. disforme, o espelho não reproduz a figura integral, uma coisa é o estranhamento próprio, né? Bem Uhum. angustiante e pensar, enfim, com essa ponte que a gente está fazendo com a nossa atualidade, isso é ainda mais angustiante, né? Porque é isso, temos muito mais Uhum. espelhos também. Sim. Que E são outra questão, Desculpa, Eli, pode ir. pode terminar, né? Pode falar. Não, eu ia perguntar se mais alguém tinha comentário, pode falar, por favor. É que a experiência psicológica, né, do personagem não condiz com a experiência, com as leis da física, né? Assim, ele mesmo fala isso. Não duvido que pelas leis da física minha imagem estava lá, íntegra, refletida, mas eu não conseguia ver. Então, como o nosso psiquismo segue, às vezes, leis que são diferentes, né? A gente se vê, a gente depende do olhar do outro, não depende simplesmente de uma lei da física que vai refletir a nossa imagem para a gente, né? No espelho. Então, como que a gente é constituído de um jeito peculiar, né? Assim. Com certeza. Que o racional nem sempre explica, né? Não. A explicação não alcança. Uhum. Depois a gente tem que chegar. Não, tem que chegar, não, né? Eu quero, depois que a gente converse um pouco já, estamos aqui no âmbito do Genão, um pouco do o que seria se a gente pensar na figura do médico, do paciente, a gente pensar um pouco essa relação nesse espelhamento, né? Ou pelo espelho. Mas acho que a Uhum. gente pode partir para os outros, aí a gente entra na temática já construindo, amarrando, né? Dando esse laço com todos eles. Uhum. Bom, o tempo de crise, ele é um pouco mais antigo que os outros dois contos, ele é de 1873 e cronologicamente, está na primeira fase da escrita do Machado, que seria romântica, né? Do romantismo. Mas também aí a gente consegue notar toda a ironia do Machado, como ele descreve os tipos urbanos da época, né? E o espaço central desse conto, do enredo dele, é a Rua do Ouvidor. Né? Por isso a gente volta para essa rua. Vocês vão cansar de ver eu falar da Rua do Ouvidor hoje. Por quê? Como que se dá a história, né? Um personagem que é o narrador, que é um personagem provinciano, chega ao Rio de Janeiro e é recebido pelo personagem C. Personagem C, não tem nome, o nome dele é C, C ponto, isso mesmo. E C vai apresentar para o narrador a, a cidade do Rio de Janeiro pela Rua do Ouvidor, né? E aqui a gente tem um trecho dessa apresentação. Olha só como ele se refere à Rua do Ouvidor, personagem C. Dizem de Shakespeare que se a humanidade perecesse, ele só poderia compô-la, pois não deixou intacta uma fibra sequer do coração humano. Aplico eu quento. A Rua do Ouvidor resume o Rio de Janeiro.
A certas horas do dia, pode a fúria celeste destruir a cidade. Se conservar a rua do ouvidor, conserva Noé, a família e o mais. Uma cidade é um corpo de pedra com um rosto. O rosto da cidade fluminense é esta rua, rosto eloquente que exprime todos os sentimentos e todas as ideias. Então, como a Rua do Ouvidor era esse ponto de confluência entre a paisagem carioca e o humano, né? O rosto da urbanização. Uma das críticas que o Machado recebe, né, que o Roger Bastide contraria, é que o Machado não seria afeito à paisagem, que ele não é um autor que aprecia a paisagem. E o Roger Bastide fala justamente que ele aprecia mais na confluência com o humano, a paisagem se imprimindo no corpo humano. Então a gente vê isso nesse trecho, né? Uma cidade é um corpo de pedra com um rosto, como essa confluência da paisagem do Rio de Janeiro com o rosto humano da urbanização, que é materializado nessa rua, na Rua do Ouvidor, que era um representante ali da cidade carioca. Então, esse conto ele foi publicado, como eu disse, em 1873, no Jornal das Famílias, que é outro jornal presente na Rua do Ouvidor. O mote mais evidente dele, né, o tema, é uma crise ministerial. Então, assim que o narrador chega no Rio de Janeiro, o personagem C fala para ele: caiu o ministério. E os motivos da queda do ministério vão levando a várias confabulações ao longo do conto. Outros personagens vão adentrando o espaço do conto e cada um vai falando um motivo da queda do ministério. E é assim, qual seria o motivo verdadeiro? A gente não sabe. A gente, vários são citados. Questão de guerra, disputa da província, que é a província de onde o narrador veio, onde ele mora, né? Que esse narrador também é provinciano. Nomeação de um juiz de direito. Então, a queda do ministério pode ter, assim, eles ficam confabulando vários personagens, além desses dois, sobre quais seriam os motivos dessa queda. E aí o personagem C, ele é muito deslumbrado com a cena carioca, né? Com a urbanização, com a riqueza que era materializada ali na Rua do Ouvidor. Então aqui a gente vê um trecho dele apresentando toda a elegância fluminense para o narrador. Queres ver a elegância fluminense? Aqui acharás a flor da sociedade, as senhoras que vêm escolher joias alvalais ou sedas a Notre-Dame. Os rapazes que vêm conversar de teatro, de salões de modas e de mulheres. Queres saber da política? Aqui saberás das notícias mais frescas. Então, os personagens estão lá na Rua do Ouvidor, porque lá eles vão saber o motivo da crise ministerial. Lá é o melhor lugar para eles saberem disso. Aí vão chegando vários personagens que vão falando desses motivos, mas nunca se chega a um consenso. Queres saber da política? Que saberás das notícias mais frescas, das evoluções próximas, dos acontecimentos prováveis. Aqui verás o deputado atual com o deputado que foi, o ministro defunto e às vezes o ministro vivo. Vês aquele sujeito? É um homem de letras. Então, os homens de letras da Rua do Ouvidor, o Machado, esse trecho é metaficcional porque o próprio Machado é um homem de letras que frequentava a Rua do Ouvidor. Deste lado vem um dos primeiros negociantes da praça. Queres saber do estado do câmbio? Vai ali ao Jornal do Comércio, que é o Times de cá. Aí essa comparação do Brasil com o exterior, né? Então, o Jornal do Comércio daqui é o Times de cá. Muitas vezes encontrarás um copê à porta de uma loja de modas. É uma Ninon Fluminense. Vês um sujeito ao pé dela, dentro da loja, dizendo um galanteio? Pode ser um diplomata. Dirás que eu só menciono a sociedade mais ou menos elegante? Não, o operário para aqui também para ter o prazer de contemplar
durante minutos uma destas vidraças rutilante de riqueza. Porquanto, meu caro amigo, a riqueza tem isso de bom consigo, é que a simples vista consola. Então, mais uma vez, a marca da ironia machadiana, né? Porque toda a riqueza que chegava ao rodovidor, né, vendida no comércio, ao operário só era dado contemplar, né? Ele não podia ter acesso àquela riqueza. Então, o Machado, ele, na voz desse personagem ser deslumbrado com o Rio de Janeiro, com os jornais daqui, com a elegância fluminense, ele relativiza essa euforia progressista, né? Ele faz isso no espelho e faz isso em tempo de crise também. E ele ridiculariza esse personagem por causa dessa adesão à crítica, né, aos ideais europeus. Assim, essa coisa de comparar o Brasil com o exterior, que aqui só pode ser bom se for parecido com o que tem lá fora. Então, aí o Silviano Santiago fala sobre o Machado, né? As leituras do escritor latino-americano não são nunca inocentes. Então, ele conhecia os clássicos das literaturas dos países centrais em termos econômicos, mas ele incorporou pela antropofagia que a gente fala, né? Ele transformou em algo tipicamente nacional brasileiro, digerindo esse legado, inserindo a marca de uma nacionalidade. O nacionalismo do Machado, ele é antropofágico, né? Ele insere a marca brasileira no que vem de fora. E a percepção da paisagem por ele é assim. Então, ele vê essa paisagem em confluência com o humano, esse rosto da urbanização, e ele não olha para a paisagem de uma forma eufórica, ufanista, né, como eram mais os românticos. Ele é bem crítico a essa paisagem, que se forma na confluência com o humano. Então, voltando a tempo de crise, né? Então, a organização, os motivos da queda do ministério e sua nova configuração são incógnitas para os personagens. Então, eles ficam divagando sobre os motivos da queda do ministério. Isso vira tema de fofoca na Rua do Ouvidor. E vão chegando pessoas com as listas, falando: o ministério novo é esse, é esse. E eles vão confabulando, e no fim das contas, ninguém sabe direito qual é o motivo da queda. Alguns têm informações privilegiadas, mas no fim das contas, ninguém sabe direito qual que é o motivo da queda do ministério e qual vai ser o novo gabinete. Então, essa análise que eles fazem da queda ministerial, ela desemboca em boato, em desencontros discursivos, antes de conduzir ao engajamento como sujeitos ativos, né? Aí, gente, mais uma vez a gente volta à questão do Machado, se ele é realista, né? Porque nesse conto ele deixa muito óbvio que o discurso, que a linguagem não acessam o real de maneira fidedigna. No final desse conto isso fica bem claro, olha só. Aqui tens o quadro infiel de uma crise ministerial do Rio de Janeiro. Infiel, digo, pois o papel não pode conter os diálogos, nem as versões, nem os comentários, nem as caras de um dia de crise. Então, o papel, né, a gente pode pensar na literatura e a linguagem, ela não acessa a realidade, né? Assim, ela é um meio insuficiente, a gente nunca, é o único meio que a gente tem de acessar, mas que é insuficiente. E aí isso fica bem claro nessa fala final de Tempo de Crise. Como eu disse, é um conto relativamente pouco conhecido do Machado. Eu vou publicar um artigo sobre ele agora, que está no Prelo. E tem pouca coisa escrita sobre esse conto, mas é muito interessante como que ele fala dessa coisa do boato, da fofoca, de como os desencontros discursivos se produzem, né? Como
como que a gente não consegue acessar a realidade por meio da linguagem. Eu acho que esse é um ponto bem interessante desse conto. Alguém quer fazer alguma observação sobre tempo de crise antes de eu ir para a causa secreta? Eu por enquanto não. Tá Não? maravilhoso, Eli. Pode mandar bala. Tá bom, obrigada. Bom, esse conto é incrível, gente. Assim, todos devem ter gostado muito. É A Causa Secreta, né? Publicado em 1885, também no Gazeta de Notícias, como O Espelho, e depois, em 1896, no volume Várias Histórias. Aí, o próprio título, né, ele já nos induz a um espírito de detetive. Você lê, você fala, tem alguma coisa que eu tenho que descobrir nesse conto que está encoberto. E é justamente esse espírito de detetive do leitor que o conto vai evocar, vai demandar. Algumas questões que atravessam esse conto. A gente falou em persona, no duplo, no espelho. Aqui também a gente tem o duplo, a persona social do personagem Fortunato, que aparentemente é um filantropo, que gosta de cuidar de doentes, de enfermos, que está sempre lá quando alguém se machuca. E as motivações íntimas. A gente pode pensar na alma interior, né? Pode fazer uma intertextualidade com o espelho, a alma interior do Fortunato. Esse conto entra nos meandros da psique humana, na questão do sadismo, né? E a causa secreta, não se dá spoiler de clássico, né? Nem de conto. Mas é o prazer diante da dor, e a gente vai ver como isso se desenvolve no conto. Esse conto é construído em camadas e vai ativando esse nosso espírito de investigador, dando indícios paulatinos sobre o que seria essa causa secreta. Causa secreta do quê? Do comportamento do Fortunato. Aí as escolhas de nome do Machado sempre são engraçadas, né? Jacobina, Fortunato. Você pensa em alguém afortunado, né? Fortunato. Nunca são por acaso essas escolhas. Bom, a causa secreta, gente, é narrado em terceira pessoa. A gente tem três personagens centrais, que são o Garcia, que é um médico recém-formado, o Fortunato, que é o portador da causa secreta, é do Fortunato que a gente vai saber as motivações íntimas para caridade que ele pratica, o cuidado com os enfermos, e Maria Luísa, que é a esposa do Fortunato. O conto tem uma estrutura circular, né? Porque o que aparece na abertura vai ser retomado depois na narrativa. Então, como que é a abertura? Tinham falado também de outra coisa. Na abertura estão o Garcia, o Fortunato e a Maria Luísa na sala. Tinham falado também de outra coisa. Estavam falando, além daquelas três, que são o dia, o bairro e a casa de saúde. Coisa tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Então, essa coisa feia e grave de que eles estavam falando é o que vai ser retomado mais adiante no conto. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazê-lo entender, é preciso remontar a origem da situação. Então, aí o narrador vai para a origem dessa coisa feia e grave e vai indiciando os motivos dando indícios, né, dos motivos do comportamento do Fortunato na pessoa do Garcia. É o Garcia que vai decifrando esse homem chamado Fortunato. Vai decifrando a causa secreta do comportamento dele. Bom, o Garcia, no tempo presente, ele é recém-formado em medicina, mas ele conhece o Fortunato quando ele ainda era estudante. Então, o conto fala que vai remontar a origem da situação e é isso, vai voltar para quando
o Garcia era estudante de medicina e se deparou com Fortunato numa peça de teatro. Já nessa peça, o Fortunato chamou a atenção do Garcia, o comportamento do Fortunato. Vamos ver por quê? Olha só. A peça era um dramalhão, cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos. Mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. Um interesse muito grande, principalmente nos lances dolorosos da peça, já chamam a atenção do Garcia em relação a essa figura do Fortunato. Outra ocasião em que ele encontra o Fortunato, antes dele ter se formado, o Garcia, foi num episódio em que o personagem Gouveia ele sofre uma punhalada numa malta de capoeiras e o Fortunato aparece para cuidar do Gouveia, né? E o Garcia acha, assim, uma pessoa que não fosse observadora, né? O Garcia é meio um retrato do próprio Machado de Assis, né? Que assim perscruta as motivações íntimas dos seres humanos. Porque alguém que não fosse observador ia pensar, nossa, Fortunato é um filantropo, é um caridoso, ele gosta de cuidar das pessoas, ele cuida por bondade. Mas o Garcia vê algo de estranho desde o começo nesse cuidado do Fortunato. Olha só, durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido, que gemia muito. Então, a frieza do olhar, os olhos cor de chumbo, são aspectos que o Garcia vai notando na figura do Fortunato e que vão gerando estranhamento, que vão levando o Garcia a questionar as motivações íntimas desse cuidado todo do Fortunato com pessoas doentes, né, machucadas. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria. De quando em quando voltava-se para o estudante, o Garcia, no caso, e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação, e se era desinteressado, como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Então era um zelo grande, um exímio cuidador. Isso gera, em vez de o Garcia simplesmente falar, é uma pessoa muito boa, né, que gosta muito de ajudar o próximo, o Garcia percebe algo de estranho ali. Então aí o conto, gente, já vai dando indícios do que seria essa causa secreta. Causa secreta do quê? Do comportamento do Fortunato. Então a gente vai rastreando, né, a partir do Garcia, do olhar do Garcia, qual seria a causa secreta do Fortunato se importar tanto com pessoas doentes. Aqui o Machado descrevendo, né, o espírito científico do Garcia mesmo, né, essa habilidade em decifrar os meandros da alma humana, né? Olha só. Este moço, Garcia, possuía em germen a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres. Tinha o amor da análise, sentia o regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais até apalpar o segredo de um organismo. Então a gente pensa, volta lá no comecinho que eu falei do espelho, do espírito científico da época. E aqui essa descrição do Garcia se aplica ao próprio Machado, né, gente? Porque
O Machado tem essa faculdade de decifrar os homens. E a Maria Luísa é uma mulher sensível, né? E o Garcia vai se encantando com ela, com a figura da Maria Luísa. Aqui uma descrição dela: Maria Luísa, que possuía ambos os feitiços, pessoa e modos, era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Garcia, segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia eles, no caso, entre Fortunato e Maria Luísa. Havia alguma dissonância de caracteres. Então, o Garcia já sacou que tinha algo estranho com o Fortunato e que ele divergia da Maria Luísa, né, na sensibilidade, na moral, em várias coisas. Pouco ou nenhuma afinidade moral. E da parte da mulher para com o marido, uns modos que transcendiam o respeito, que confinavam na resignação e no temor. Então ele percebe que a Maria Luísa tem medo do Fortunato. Quando o Garcia se forma, ele monta com o Fortunato uma casa de saúde e, obviamente, o Fortunato vai ter grande dedicação aos doentes, à casa de saúde. Tudo passava por ele, né? Mas aí isso também cai na observação do Garcia, que olha só esse trecho. Garcia pôde então observar que a dedicação ao ferido da rua de Dom Manuel, que é o Gouveia, que a gente acabou de falar, não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza deste homem. Via-o servir como nenhum dos fâmulos. Não recuava diante de nada. Não reconhecia moléstia aflitiva ou repelente. Estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Então, o interesse assim de não sentir aflição com nenhuma moléstia, de não se sentir, de não recuar diante de nenhuma doença, isso ele demonstra quando eles montam a casa de saúde também, com Garcia já formado em medicina. Bom, e quando vai ter a revelação da causa secreta, né? O conto dá todos esses indícios e outros de que haveria uma motivação estranha, algo estranho no comportamento do Fortunato, né? Que não seria uma caridade genuína, mas a cena que revela a motivação íntima, o que é o sadismo do Fortunato, é a cena do rato, que é uma cena muito aflitiva. Vamos ver como que essa cena aparece. Garcia lembrou-se que na véspera ouvia o Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou, horrorizado. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas. Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. Então, a causa secreta, o segredo do Fortunato, é o sadismo, é o prazer diante da dor, que é revelado de forma explícita nessa cena grotesca dele cortando as patas do rato, né? Queimando o rato bem aos poucos para o rato sofrer bastante. Então, todo o interesse dele pelos doentes era fundado no prazer diante da dor alheia. Essa que é a causa secreta que é revelada no conto, né?
Então, o que é falado no começo do conto, a coisa feia de que eles estão conversando, é essa cena do rato, né? Mas para por aí, fica por aí? Não. O sadismo dele transcende qualquer desejo, a imaginação comum. A Maria Luísa adoece, né, nesse tempo, e ela fica com tuberculose, né, tísica, e ela começa a tossir, tossir, a definhar. E aí a gente pensa, né, assim, será que o amor vai sobrepujar, o amor dele pela esposa vai sobrepujar o sadismo, o sentimento de prazer diante da dor? Parece que não. Parece que o interesse até pela moléstia da própria esposa passa pelo sadismo no. Parece não, né? Passa pelo sadismo infortunado. Ela tossia, tossia e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era tísica, velha dama insaciável, que chupa a vida toda até deixar um bagaço de ossos. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais, fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa da vida. Bebeu uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Então, o amor dele pela Maria Luísa não era grande a ponto de ele esquecer o prazer com a dor, inclusive da Maria Luísa, da esposa. Então, o sadismo do Fortunato sobrepuja qualquer outro sentimento, inclusive amor, inclusive ciúmes. Porque Maria Luísa morre e na cena final, né, o Garcia, que era apaixonado por ela, que se apaixona por ela, beija o cadáver, né? Aí a gente pensa, né, que uma pessoa normalmente, né, vendo uma cena dessa, né, talvez sentisse ciúmes, enfim, mas não é isso que o Fortunato sente. Aí tá a revelação aqui do sentimento dele diante da cena do Garcia beijando a esposa falecida. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, ele ficou saboreando, né, aquela dor do Garcia diante, o luto do Garcia pela perda da Maria Luísa. Aqui o narrador, né, ressalta como era deliciosamente longa, né, como que aqui as referências e agora isso, queria ouvir vocês conversar um pouco. Desculpa. Obrigada, Eli. Maravilhoso, Imagina. muito bom navegar nesses contos pelo seu olhar. Obrigada, obrigada pela apresentação. Eu que agradeço. Pessoal, algum comentário sobre. Eu só queria saber se você encontrou o médico tirano aí nesse. Eu digo, a máscara do tirano está em todo lugar, inclusive com a gente. Mas encontrei super. Eu achei curioso que nesse último conto, né, A Causa Secreta que ele trouxe, a gente realmente vai acompanhando todo esse decifrar por parte do Garcia, mas a, vamos dizer, o veredito final, né, o enigma final, quem, quem desvenda é o próprio Fortunato, né? Como se o Fortunato também
desvendasse talvez o maior deles, né? E a gente também, de certa forma, olha aí e vê o Garcia, né? Ele tá ali como é uma lógica, isso que é um barato do Machado, né? Ele sempre relativiza e vai invertendo tudo. Então a gente vai desvendando os enigmas com ele e no final ele próprio é um enigma que a gente desvenda também, só que pelo olhar do Fortunato. Esse elemento surpresa é sempre o mais maravilhoso. Perfeito, Eli. A Cida queria falar alguma coisa? Uma curiosidade. Aonde será que o Machado buscava seus personagens na vida real? Porque alguma coisa a gente sempre busca na vida real. Tem alguma coisa nesse seu estudo a respeito? Por exemplo, o Fortunato o Fortunato é um psicopata, né? É um sádico, né? No mínimo. É o médico. É, Então, é uma o curiosidade Machado, mesmo. É. o Ele não Machado tinha tirava. uma vida muito simples, assim. Ele não é um autor que teve, a gente pode falar que teve muitas experiências, assim. Ele morou no Rio a vida inteira, né? É, não era de viajar, não era de, enfim, convivia com os amigos, com os outros escritores. Assim, então, mas era um cara de Rio de Janeiro, era uma capital, muitas histórias, né? É, E, a gente tem a expansão da imprensa na época, muita coisa ele devia pegar nos jornais também, né? Posso dar um palpite? Pode, Fábio. Eu acho que muito é referência literária, né? Eu acho que, assim, a gente lendo os três contos juntos, né? É, os três contos que a gente tinha que ler, né, para hoje, o Espelho, depois a Causa Secreta e depois o Tempo de Crise. O Tempo de Crise me parece um texto mais ligado à crônica, vai? Vamos agora falar da crônica do Hélio, dessa coisa do cotidiano, no sentido da observação, do entorno, né? Uma coisa mais imediata. sei. Mas agora estou dando um palpite, tá, Cida? Não é nada que eu tenha feito pesquisa nem nada. Não, claro. Mas, assim, o que a gente percebe nos outros, ainda mais pelo tempo em que foram escritos, né? Pelo momento em que foram escritos, lá, final 1880, final de 1870, tem muita referência literária, tanto em um quanto o outro, né? Quando ele fala, por exemplo, do Shylock, que ele está falando do Shakespeare, né? Ele está falando Ah, do judeu do Shakespeare, aquele, né, que se perdeu os cobres, perde a própria identidade, etc, etc. E eu acho que na Causa Secreta eu posso estar um pouco enganada, mas é um palpite. Ele está conversando com aquela questão da ciência que rola ali no final do século XIX, literariamente também. Então, um Dr. Frankenstein, né? Ali tem muito de Stevenson, da coisa do médico e do monstro, né? hum, Tem um pouco essa coisa do cientista sádico, do monstro que mora naquele sim. que é na desumanidade que moraria, né, nessa coisa de uma ciência muito fria, né, levada às últimas consequências. Então, não sei, é um palpite, né? Não tinha pensado nisso, tá, essa pergunta, mas eu acho É que uma, tem um pouco da observação, mas tem muito de uma imaginação, né? Até por conta disso que a Eli está falando, né? Um escritor que viveu sempre no Rio de Janeiro, dentro do seu círculo, tem muito de uma imaginação literária ali também, de uma conversa com as referências da literatura mundial, né? Eu acho, não sei, posso estar enganada. com Sim, ele é certeza. contemporâneo do Stevenson, né? Também. Hum, né? Dessa, no Porque essa mestrado eu coisa, comparo o médico, ela está na o fervilhação, né? Essa tema coisa, do por exemplo, duplo.
quando ele fala do o Hoffman, né, quando a coisa do duplo, então assim, quando ele fala dessa alma dupla, né, que daqui a pouco vai chegar num Freud, né? Loguinho, loguinho, isso Eu tudo vai pensei. desembocar numa psicanálise, né, dessa coisa de que a alma não é una, né, de que há outras almas dentro de uma só, mas é algo que já está fervilhando ali nesse momento, né? E o Machado era um grande leitor, né, da literatura mundial, Sim, né? nos Então, romances é, dele tem muita citação, aliás. muita, nossa, muita. É, É incrível isso. nossa. Já Estava tinha hoje as pensando que eu pesquisas tenho que ler o em. Dom Casmurro de novo, porque eu estou fazendo um livro baseado no Otelo e eu estou aqui pensando, falei, nossa, eu tenho que reler o Dom Casmurro, porque é o Otelo brasileiro, né? Ah, olha só. Posso falar uma coisa? Não sei se vocês falaram sobre o primeiro o conto, sobre o Alferes. Como é o nome como chama O o conto, né? espelho. O O espelho, espelho. o Espelho. espelho, o espelho, né? Eu li alguma coisa. Tem um livro chamado Machado de Assis Contista, que é de um professor da Federal de Campina Grande. Mas esse livro ele enfoca mais sobre o Machado e a escravidão. Não sei se vocês falaram nisso. Falaram, né? Entendeu? Porque na crítica contemporânea a Machado se fazia muito essa restrição, um pouco, de que ele era, se não omisso, na verdade, ele não se imiscuía muito na questão da escravidão, porque ele era um funcionário público, ele não queria, né? Esse rapaz, o livro dele é interessante, é bem interessante. Ele fala exatamente que o alferes, é, a alma, a alma interna dele, ele perdeu um pouco da individualidade na hora em que, os escravos fugiram, né? Porque na verdade era uma perda de poder, né? De poder da comunidade escravagista, né, na comunidade, mas assim, do poder escravagista. E na hora quando os negros fugiam, era a única forma que eles tinham de se contrapor, né, a esse poder, né, imenso que era o poder do- da sociedade escravagista, né? Então ele disse, não sei se vocês falaram, né, se eu estou repetindo, me desculpem porque eu não assisti. Mas ele fala isso, que realmente a perda de identidade entre a alma interna e a alma externa foi exatamente por conta. Um grande peso foi a fuga dos escravos, né? Que o deixaram assim, ao léu com uma crise moral, na verdade, né? Que a crise moral se estendia também a todo senhor de escravos quando ele fugia, quando eles se rebelavam e fugiam. Esse rapaz chama Ariosvalber de Souza Oliveira, é da Universidade Federal de Campina. Interessante. É bem Uhum. interessante, professora, bem interessante. E ele fala muito sobre a questão, o enfoque dele. Porque eu não, assim, realmente, como eu ia me ausentar da reunião, eu só li mais o primeiro, esse conto do espelho, do espelho, mas ele fala sempre nos contos com enfoque, com olhar na questão da escravidão, entendeu? Tem dois contos do Machado em que ele é explícito contra a escravidão, né, que são o pai É, contra a mãe e o caso da vara. No pai contra espelho mãe, né? é mais sutil, mas também aparece, né? Assim, tanto que o Jacobino é um personagem que é alvo da ironia do narrador e é um personagem que é escravocrata, né? Assim, que ele fica realmente num estado de angústia quando os escravos fogem É, da é, fazenda. é. E ele fala, esse pesquisador, ele fala exatamente isso, quando ela disse que era a única forma de crise moral, né, desencadeada nos senhores escravagistas, era a fuga dos escravos. E por isso que o personagem ele perde um pouco da identidade, né?
dele, do alferes, Uhum. como alferes, né? Agora, é muito interessante, né? Eu estava lendo, pegando aí o gancho da Selma, quando a gente lê o Machado, né? A gente vive um momento de expurgo, né? Muito grande dessa questão da linguagem, né? Da coisa do politicamente correto, a gente não pode falar certas expressões e tal. E aí a gente vai ler o Machado, por exemplo, o Espelho, nessa questão da escravidão, etc. E o modo como ele se refere, como o narrador se refere, não o Machado, né? Como o O narrador se narrador. refere, é um modo bastante bruto, né? Bastante brutal, bastante brutal. Não, eu não diria brutal, talvez assim, não depurado, né? Não É uma depois. linguagem da época, não filtrada por essa coisa do politicamente correto, né? Se a gente imaginar que, então ele fala dos pretos, ele fala, né, dos boçais, ele usa essa palavra, o narrador usa essa palavra, né, os boçais fugiram, né? E é muito, é assim, a gente cai um pouco, né, na discussão muito atual, que é uma discussão necessária, eu acho, mas ao mesmo tempo delicada, né? Do que fazer quando o texto propõe esse tipo de abordagem, esse tipo de linguagem, né? Então, a gente vê, por exemplo, o que tem se falado a respeito de um possível, né? E não sei nem se provável, expurgo ao Monteiro Lobato, por exemplo, a maneira como se refere a Tia Anastácia, Aqui na Estância. no Narizinho e outras e tal, né? É, E aí a gente fica se questionando, né? Até onde vai a adesão, né? E até onde vai a crítica, né? E a gente sabe, imagina, por toda a questão que a gente conhece do próprio Machado, né? De ser mulato, de todas as situações vividas, etc. Mas, ao mesmo tempo, como a Selma está falando, né? De ser um funcionário público, né? Dessa sutileza da linguagem, que não precisa ser explicitamente pró ou contra alguma coisa para estabelecer uma crítica, né? Então, é interessante como a gente vai percebendo isso no próprio texto do Machado e como isso eu acho que é bonito, porque traz para a gente a complexidade não só do próprio uso da linguagem, né? Da escolha vocabular que é feita ali. Então, por que escolher esta E terminologia e não não outra. outra? Mas também da própria complexidade social que a linguagem engendra, né? De você ter ali véus e degraus, né? Quem é o autor que fala, quem é o narrador que fala, quem é o personagem que fala. E aí você vai desvelando esses véus e essas poderia dizer até personas sociais, que também são faces desse espelho, né? É bonito da gente ver que esse espelho ele vai refletindo não apenas a questão da individualidade de cada um, né? Mas a questão dos próprios papéis sociais, e ali é muito claro Isso, muito isso, né? claro, muito Porque claro. a tal da alma de fora é o que talvez o Jung chamasse de persona, né? É aquilo que o que está para o mundo, né? E o que o mundo te devolve, e que, na visão Jung, agora eu estou falando psicanaliticamente, mas assim, na visão junguiana, tem alguma relação com o self, que seria seu eu essencial, que seria essa alma de dentro, né, do que ele fala, mas também tem relação com outras facetas da individualidade, de uma maneira muito mais complexa do que simplesmente você assumir o dentro e fora, né? Mas que tem uma questão social muito evidentemente colocada ali. Quando ele fala, eu até destaquei, eu estava lendo, eu destaquei essa frase, né? Que quando ele se torna o alferes, né? Ele fala que falaram tanto que ele era o alferes, que ele era o meu alferes, que ele era não sei o que, não sei o que lá, e que ele passa a aderir a essa alma de fora, muito mais a alma de dentro. E o que ele diz é: eu perdi a humanidade. Essa é a palavra que ele usa, né?
Então, é esse jogo, né, que o Machado vai tecendo, que é A admirável, minha né? Como é que ele vida, vai. eu perdi a humanidade. Em que eu estou lendo? Em que trecho do conto? Mais ou menos Aí assim. ele fala, quando ele fala, né, que ele foi para viver. Agora eu tô no celular, eu tô sem o texto aqui. Mas quando ele fala assim que ele foi para a tia e que ele estava ali insistindo para a tia chamá-lo de Joãozinho e a tia continuava falando A meu pé. alferes. É, Então assim, propondo essa questão da alma de fora. E ele diz que ele foi aos poucos esquecendo da tal da alma de é, dentro, né? E que foi é, é, assumindo isso, e que é, aos poucos, então, ele foi É. perdendo a sua humanidade. O é, Alferes E eliminou o homem, né? é, exatamente. e é É. bonita essa discussão aí que o Machado tece, né? Como ele consegue, o Machado, né? De uma maneira bastante sutil, né? Porque não é um discurso engajado, não é um. A grande arte dele, né? A grande arte é exatamente isso, né? Ser sutil, mas colocar vamos chamar assim, no espelho da sociedade, né? Como Sim, ela como ela se mostrava. Agora, nem por isso ele escapou de críticas, né? E claro, críticas críticas, é porque eu não estou aqui com o texto que eu li, assim, mas críticas mais ou menos ácidas mesmo, ácidas, por ser uma pessoa que não assumia o lado negro dele, né? Não, uhum, uhum. não saía em defesa como tantos poetas Luiz saíram e Gama e outros. outros, sim. Mas mesmo Isso, Luiz Gama, se a gente for pensar num poeta como Luiz no Gama, né? Igama. Ele é colocado como o primeiro poeta negro do Ne- Brasil e tal. Eu orientei uma dissertação sobre Luiz Gama. Foi a minha primeira dissertação na USP, a minha primeira dissertação ever que eu orientei na minha vida. É, quando a gente pega um poeta como Luiz Gama, que era filho de escrava, portanto né, tinha toda uma relação com a escravidão, que foi um advogado, que colocou-se também na defesa da causa dos escravos, quer dizer, tem toda uma questão pessoal envolvida ali, né, e conseguiu estudar ali por conta de algumas questões positivas, né, que recebeu na vida, etc. É, quando a gente pega, por exemplo, a forma poética do Luiz Gama, embora ele fale da musa né, do Orfeu de Carapinha e da musa é, mulata, etc., ele ainda está falando de Orfeu e ainda está falando de musa, né? Existe uma questão ali de uma mescla com uma forma bastante europeia de fazer poesia ainda, Isso, né? isso. Então a gente não pode escapar de olhar a complexidade, né? E se a gente quiser colocar isso até para alguns isso pode ser ponto de crítica, né? Ah, então por que se é um poeta negro, por que que não vai falar em formas afro Ah, é, descendentes, né? é, Mas, é. mas são questões difíceis mesmo de serem solucionadas, né? Porque, na verdade, a gente não é ou uma coisa ou outra, a gente está imerso Não, a gente está nesse imerso, caldeirão. Mas eu queria Isso. fazer uma pergunta sobre esse texto também, Li. E esse final desse texto, hein? Ele não é muito enigmático, o Do final do espelho. espelho? É. O que que você diria desse final? Essa Isso. última frase, assim, então todos acordaram, não sei o quê e tal, foi uma coisa, é uma coisa meio Quando os outros engraçada. voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. E ponto, né? Acabou. Acabou. E o que que é isso, né? O que quer dizer? Tudo aquilo era mentira, tudo aquilo era um sonho, tudo aquilo era uma viagem ali, né? A gente não sabe, né, o que que ele quer É. dizer com isso. Uma hipnose, né? Voltaram a si. Pode Estavam ser. Quando os outros todos voltaram a. numa viagem psicodélica, né? Sei lá, a gente não É, sabe, né? é. Quando os outros voltaram assim, o narrador tinha descido as escadas. Pois é, né? Que escadas? Eu falo, meu, que escada? Eu nem sabia que tinha escada nesse negócio. É uma coisa bem abrupto, né? É, Faz uma quebra, assim, inclusive de cenário, né? Que a escada você vai para outro lugar, né?
Mas é curioso isso porque nenhum dos três contos tem um desfecho muito concreto, né? Assim, algo que não tenha pelo menos né? Duas vias de interpretação, porque mesmo a causa secreta, o narrador começa dizendo que os três são mortos, né? E aí por isso enterrados, né? E aí por isso é tempo de contar a história sem rebuço. E aí, ao final, o Fortunato olhando Garcia chorando, uma cena muito, aliás, muito próxima de Dom Casmurro também, né? Essa câmera. Mas vendo Garcia ali chorando sobre o corpo da Maria Luísa, e me fez pensar, assim, eu falei, será que o Fortunato matou Garcia, né? Vem aquela dúvida. Porque nenhum desfecho, né, Fá? Nenhum desfecho está dado, aparentemente, para o Machado também. É, eu também, eu fiquei incomodada, assim, com todos os finais. Mas esse do espelho é Não muito sabem. maluco. Mas vocês sabem qual que eu acho que é a grande dúvida ali? Aonde é que ele tira, ele puxa o tapete nosso? Posso estar enganada. É na figura do narrador. Porque assim, é aí que ele puxa o tapete, porque quando ele joga esses finais, ele tá falando assim, quem tá narrando essa história? Quem? Né, Jack? Porque assim, quando ele fala, mas o narrador desceu as escamas, né? Porque você tem ali um narrador que é o próprio Jacobina narrando essa história, mas não é ele que está narrando o conto, né? Então, que narrador que desceu a escada foi o Jacobina que estava narrando a sua própria história ou é o narrador dessa É, história que a gente É, também não sabe quem é? uhum. E aí a gente fica, aí ele dá um nó na cabeça da gente assim. E a mesma coisa no do Fortunato, porque o narrador tá contando para, o narrador do conto está contando pra gente que estão todos mortos. Mas quem é esse narrador? Quem é que está contando essa história, né? E quem é que está, como a Andrea falou, né? No tal do observando, né, cinematograficamente essa cena. Peraí, quem que é esse, né? Então é aí que ele puxa o tapete da gente, e é esse narrador que é a pessoa que percebe além do que os personagens estão percebendo, né? Além do que eles estão conseguindo enxergar. Porque o narrador, por exemplo, da Casa Secreta, ele está vendo em camadas, ele está vendo assim, ele vê o Gouveia, que vê o Garcia, que vê o Fortunato, que vê a Maria Luísa, que vê. E aí, quem é esse narrador? E aí que ele puxa o tapete da gente, e a gente fica meio tonto. A gente não sabe quem é que está contando essa história, né? E a gente não sabe qual é a posição que tem, a gente intui, né? Como é que ele critica, ele analisa essa história. Então é. Porque a história em si, ela é menos no espelho, mais na causa secreta, mais ou menos resolvida. A gente está entendendo o sentido geral da história. O que a gente não entende é o que o narrador está querendo dizer para a gente. Quem é esse cara? Né? Ele Quando provoca a ele gente fala na perspectiva. deliciosamente longa, né? Exatamente. Quem é esse cara que Ele tá adere curtindo também. à visão do Fortunato, né? Nessa última frase, porque isso é uma adesão, né? É quase como uma narração que a gente chama em discurso indireto livre. É quase como se ele tivesse ele fosse o próprio Fortunato. Então, isso é uma questão também, né? Ele tá quietinho. O Hélio tá só, ó, matutando. Olha lá, ele tá até assim, ó, o pensador. Cofiando a barba. Ó, hoje eu tô chique, hein? Falando palavras machadianas. Cofiando a barba. Pessoal, mais algum comentário? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Foi provocado por alguma cena machadiana? Todas, né? Todas provocam.
Sabe, quando eu estava lendo o Espelho, é uma associação indireta. Eu lembrei muito da pediatra, da Andrea, da persona, assim. E agora vocês falando do Instagram, eu acho que eu parei. Quando alguém citou rede social, eu tô lá até agora nesse comentário, porque é muito, muito interessante, assim. E essa é uma indagação que eu tenho, assim, eu estava até lendo um texto recente, né, sobre a presença médica na rede social. Eu tenho um pouco de dificuldade porque eu acho que é uma presença que educa para a doença, assim. Então, eu te mostro, é o tempo todo, você tem que se preocupar porque você pode estar com câncer, ou você pode ter um infarto, ou você Chefe, pode... você tem que vir E, para os Estados Unidos e fazer uma pesquisa, porque aqui eu já falei para André Funchal, é uma coisa de maluco. Você senta, olha, às vezes eu vou fazer a unha, tá, gente? Aí eu sento, não tenho televisão em casa, eu sento na frente da TV. 80% das propagandas de televisão aqui são ou sobre empresas de seguro de saúde, ou sobre farmacêuticas, ou sobre questões de doença. 80%. 80%. E é sempre assim, olha, se você tiver sintomas, você vai fazer isso. Se você tiver assim, né? Se você for tomar esse remédio, converse com o seu médico. Então, é uma coisa louca, porque se você não estiver doente, você fica. Você fica, porque você começa a falar, pera um pouquinho, mas eu tô com uma dor no dedão do pé. O cara lá na televisão falou que se eu tiver uma dor no dedão do pé, sabe, pode ser isso. Então, eu acho que educa para a doença mesmo, sabe? É isso mesmo. Eu acho que você está mas aí toda é muito isso, e certa. olha no espelho e fiquei muito, tô muito pensativa com essa É, sim. perda da imagem, essa adesão, né, Eu à sei. figura, e essa perda mesmo dessa ideia do cuidado, enfim, acho que eu levo isso hoje dessa conversa, assim. E a história, o narrador me deixou tonto mesmo. Eu senti que era o Machado, assim, quando para mim esse final foi o Machado falando: "Fica com isso, eu saí de cena e você resolva. Você É, resolve o que eu deixei aí. Eu fiquei essa sensação atordoada com o final do conto. Que bom, né? É bom a gente ir para esse lugar, eu acho. uhum. Quem fez essa conexão com a rede social foi o Hélio. Foi uma conexão realmente maravilhosa e importante, né, nos nossos. Para a gente ver como os paradoxos, né, e as relativizações que o Machado faz, elas são atemporais mesmo, né? Assim, são discussões que a gente tem que trazer para os dias de hoje, porque está falando da matéria que a gente mais fala, que é a matéria humana, né? Antes de quaisquer questões, a gente precisa falar dessa criatura bestial, né? Sempre dividida em dois, sempre duplo. Thelma Isso. levantou a mão, pode Isso. falar. O que eu queria falar, propaganda, vocês colocaram aí, médica, propaganda de saúde, né? Que a propaganda de saúde, isso já foi também preocupação nossa, eu sou também da Sociedade Bioética, e a gente teve essa preocupação, eu mesmo levantei essa questão junto aos conselhos regionais de medicina, né? Se a gente, mas aí o Conselho Regional se colocou dizendo que não era papel do Conselho fazer isso, uma vez que essa iniciativa aí é da indústria. Essa iniciativa não é iniciativa médica, veja, nem é iniciativa dos profissionais médicos, é iniciativa da indústria que quer vender, entende? Mas que, no meu ver, vocês têm toda a razão, faz exatamente a pessoa que está desavisada e tal, e passa a utilizar remédio indiscriminadamente. É uma questão muito séria mesmo, muito séria, mas não é, eu não estou assim, defendendo corporativamente, mas sei que não é iniciativa médica, é iniciativa da indústria, que é maior do que qualquer coisa, entendeu? É uma questão complexa, né? Mas com certeza a gente tem que trazer à luz, a gente tem Tem, que, né, tem que discutir. Ainda bem que a gente faz isso por meio da literatura, né, Eli? tem. Ai, Mas é ótimo, eu acho que a gente se protege aqui com o escudo machadiano para falar dessas o coisas. Pessoal, alguém e Eli quer falar mais alguma coisa?
Deixa eu só falar uma coisa, Jaqueline, ah, voltando aqui para o Machado, eu acho que essa coisa da atemporalidade dele é muito marcante, né? A gente lê Machado de Assis e é só uma questão de você transpor as formas, né? Porque o âmago da coisa, o assunto, não tem, continua atual. Eu acho isso muito bacana no Machado. Agora, a gente tem essa coisa do espelho, principalmente, é muito marcante, né? Naquilo que, em termos de medicina mesmo, né? Aquela coisa de quem é o nosso espelho, o paciente, o médico, um é espelho do outro, isso. E você perde essa identidade, né? Quando você sai do papel de médico, quando você está numa consulta, se você se permite sair do papel de médico, você perde muitas vezes essa identidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir com mais calma, mais tranquilidade. Eu acho que isso é uma coisa, é assunto para uma discussão só isso, né? Muito bacana. É maravilhoso. Essa discussão é realmente essencial, especialmente para todo mundo, né? Mas especialmente para o Genan. Eu também fiquei pensando nisso. Eu li o conto, o espelho realmente me pegou, assim, dos três, é o que mais me deixou reflexiva, assim, mas pensando sobre mim, acho que esse é o poder quando o Machado trata, assim, do humano nesses personagens que a gente vai também se encontrando, né, ao longo da nossa própria trajetória, eu me questionei onde está a minha alma externa. Quando eu me olho ali nesse espelho, eu vejo quem, quais das minhas máscaras sociais, quais das minhas atuações. Se a gente quebrar todo esse aparato, se a gente destruir todas essas camadas, o que que sobra? Essa é a pergunta, né? Quem é você? No final é isso. E talvez a gente não consiga responder, claro, né, essa pergunta. Não é uma pergunta fácil de se responder, mas que bom que a gente está aqui A tentando. gente pode recriar o espelho, fazendo um médico que tira o jaleco, aí olha pro espelho sem o jaleco. Nossa, isso dá um audiovisual, ó, gente. Maravilhoso, maravilhoso. É muito bom, né? E aí, gente, olhando para o espelho, quem vocês veem? O que vocês veem? Quem é esse ser que se mostra? É uma forma, é um disforme, é uma forma, é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. E a partir de quais olhares também, né? Quais são os olhares que compõem o nosso ser? Que a gente não é feito só do que a gente é, mas dos outros também, né? Esse grande espelho que a gente segura. Muito bem. Uf, não é pouca coisa. Você Queridos, pode acrescentar uma outra coisa aí, porque ele fala em alma interna, alma externa, né? A alma externa é a que olha de fora para dentro, a interna é a que olha de dentro para fora. E quando você fala de espelho, o espelho nada mais é do que uma janela. É um vidro coberto com uma camada de prata, tá certo? E que é isso que difere o espelho da janela. O que te faz olhar para fora, o que te faz olhar para dentro, é uma camada de prata, que você pode interpretar de várias maneiras, né? Você pode interpretar a prata como prata mesmo, né? Como dinheiro. Você pode interpretar a prata como, é, é, como é que se diz? É, um indivíduo só. Nossa, esqueci a palavra. Falta de modéstia, o contrário da modéstia, né? Que é o que faz você olhar só para você.
Então, você está lidando com essa coisa de dentro para fora, de fora para dentro, dependendo do que está cobrindo a sua janela. A Tem coisa vaidade, talvez, Hélio, vaidade? vaidade, falta de modéstia, todas essas Uhum, coisas. uhum. Então, que são as coisas que fazem com que você olhe só para você. Se você conseguir tirar essa camada de você, quer dizer, tirar a prata do espelho, o que você vai ter é um vidro para você olhar para fora. Eu acho que isso tem muito disso no ponto do Machado também. E ele Tem diz muita uma coisa hora, para né? ver. Nossa, tem muita coisa, porque ele diz que ele olhava o vidro, justamente. Tem algum momento que ele fala, né? Que ele não diz que olhava o espelho, que ele diz que encarava o Sim, vidro. E isso me incomodava, assim, como assim, né? Porque deixa justamente pela falta do. Não havia falta do reflexo, pelo que eu entendi, né? Havia a falta da forma. Mas mesmo assim, o fato de ser disforme já tornava aquilo não mais um espelho, mas um vidro. Um vidro, uma janela. Uma camada de prata, então, é o que nos apresenta. Simbólico, para dizer o mínimo. Acho que o Hélio acabou de cozinhar um artigo no forninho, que com certeza vai ser premiado. Não é, Eli? sim, o Hélio, um prêmio atrás do outro agora. Merecidamente. Sim, Pessoal, queria muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer especialmente a Eli por ter nos dado esse presente, essa reflexão maravilhosa que eu que nos, agradeço. nos leva adiante de muitas formas. Muito obrigada, Eli. Obrigada a todos pela participação. Nos vemos no próximo Book Club, no nosso oitavo Book Club. Em breve mandaremos notícias. E muito obrigada a todos mais uma vez. Boa noite, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.